Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 3 do Cognamentos Podcast. E você que já me conhece, me acompanha de outros trabalhos, já sabe que aqui, você vai ouvir sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, enfim, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos ainda outros conteúdos, e em outros formatos, e todos serão informados por lá. Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, dar uma dica, dar uma sugestão, fazer uma crítica, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Se puder avaliar o nosso podcast lá no Spotify, vai ser muito bom, vai ajudar muito. Dá aquelas 5 estrelas, deixe seu comentário lá que ajuda bastante a gente. E depois que você ouvir, manda esse episódio para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, que vai curtir, que se interessa pelo tema. Nos ajude aqui a compartilhar informações importantes sobre a saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E como vocês perceberam aí, este é o primeiro episódio de uma série de entrevistas que vão rolar por aqui. Esta é muito especial, de um dia que realmente eu zerei a vida, quando despretensiosamente eu escrevi para o André Souza lá no Instagram. Ele é um nerdcaster, para quem acompanha o Nerdcast aí, que eu admiro muito tempo, fazendo um convite para bater um papo, e ele prontamente respondeu sim, foi assim de uma gentileza, e foi um bate-papo que vocês vão conferir aí, excepcional, tá? E se você não conhece ainda, você precisa ouvir esse episódio e ver o quão vasto, quantas possibilidades nós temos aqui na atuação da psicologia, beleza? Então, vamos nessa. Vamos lá, eu sou o André Souza. Eu não sei muito me apresentar, não. O que eu falo? O que você quiser, o que você faz, quem você é, o que você quiser. Eu sou neurocientista, pesquisador, fui acadêmico um tempo, aí resolvi sair um pouco da academia e ir para a indústria, fazendo ciência no setor privado. A gente pode falar um pouquinho disso também, é muito bom. Com certeza. E é isso, sou um apaixonado pela ciência, adoro fazer divulgação científica, adoro falar sobre conhecimento humano, adoro falar sobre o comportamento humano, adoro falar sobre o ser humano. É isso, se deixar aqui a gente vai até amanhã. Excelente. Eu já vou até dizer, André, que eu acompanho o André há muito tempo. Depois eu vou colocar no link desse podcast, o podcast que é uma entrevista da vida dele, que descreve tudo ele lá no Nerdcast, Eu vou deixar aqui para quem quiser conhecer mais a fundo. A gente vai tratar outros assuntos aqui hoje, mas com certeza tem muito chão aí, Eu quero dizer para quem está ouvindo, para os nossos ouvintes, que é uma alegria muito grande. Eu acabei de falar aqui com o André um pouquinho antes de gravar. Ele é um dos responsáveis por esse podcast existir, porque eu ouço o Jovem Nerd há uns 10 anos, mais ou menos, Então, eles que me incentivaram grandemente, a querer ter um podcast, a gostar dessa mídia. Então, hoje eu vou na academia, muitas vezes, estou andando de carro, estou sempre ouvindo podcast. E o André faz parte do time de ciência, do Jovem Nerd ali. Então, assim, sempre trazendo essa contribuição da divulgação científica. Então, André, eu tenho que dizer, até que postei no Instagram, já estou zerando a vida aqui, fazendo esse episódio com você. Estou realmente muito feliz. Estou realmente muito feliz, assim. Não, que legal. Eu fico feliz porque eu acho que no final das contas, a gente que tá na academia ou que saiu da academia, o nosso papel é esse. É trazer conhecimento para as pessoas, para assim... A gente estuda, a gente faz o que a gente faz porque a gente quer que a vida das pessoas sejam melhores. E não adianta a gente ficar lá dentro das 4 paredes da academia, fazendo um tanto de coisa legal, sem que aquilo saia da academia e tenha um impacto na vida das pessoas. Exato. Então, acho que fazer esse tipo de trabalho é importante, sim. Exato, sei que você é um grande amante da divulgação científica, Então, assim, isso é um elo muito grande, assim, legal que a gente tá em sintonia nesse ponto. E assim, você brasileiro, mineiro,
Eu sou mineiro, BH. BH, né? E hoje, já de um bom tempo, trabalha fora do Brasil, já nos Estados Unidos ali. Acho que já passou por vários lugares também, né? Sim. Primeira questão que eu queria trazer para quem está ouvindo, por que a gente está conversando aqui, né? É um neurocientista, então estuda aí, trabalha com comportamento humano, né? Querendo entender um pouquinho como é que o cérebro funciona. Mas tem uma característica que você trouxe agora no final, que é justamente, que você falou no final da sua apresentação, que é justamente a questão da resposta científica para social, a resposta social, né, da ciência, e que muitas vezes, né, você como mineiro deve conhecer o Tião Rocha, né, deve ter ouvido falar do Tião Rocha, né, eu fiz alguns cursos com ele, quando ele falava, eu me cito, tu me citas, nós nos citamos e ninguém lê nada daquilo, né, fica rodando entre a gente ali, né, e o que é a resposta mesmo social, não. E essa é uma pegada que, pelo que eu vejo, eu te acompanho nos programas ou alguns vídeos, enfim, que parece que é uma regra para você, né? Para ser bom, assim, para ser científico, tem que ter esse retorno. Essa é uma questão que para você faz parte assim, da essência da pesquisa. Sim, e não só isso. Eu acho que tem dois fatores. Eu acho que a ciência ela precisa sair da academia para poder fazer parte da vida das pessoas, e tem duas formas que ela pode fazer isso. Ela pode sair em forma de um produto, tecnologia. Então, por exemplo, hoje a maioria das pessoas usa o Google Maps para poder se navegar. Isso faz parte de um avanço científico muito grande que possibilitou que as pessoas pudessem fazer isso. Sai do mapa de papel para um mapa digital. Então, essa é uma forma que o conhecimento sai. E a outra forma é literalmente ensinando as pessoas, falando para as pessoas sobre aquilo que a gente está fazendo na academia, para que elas decidam como aquele conhecimento pode influenciar a vida delas. Então, esse é um ponto. O segundo é que, assim, eu acho que no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, a gente tem bastante divulgador científico. Tem muita gente falando sobre ciência no Brasil. Eu acho que o que falta ainda crescer no Brasil é uma divulgação científica acessível. Quando eu falo acessível, é porque às vezes a gente que é cientista, fala para outros cientistas. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que os seus ouvintes devem também conhecer o Átila Yamarino. Provavelmente. E o Átila, ele tinha um canal antes, que era o Nerdologia, e que ele falava sobre diversos assuntos. Exatamente. Aí teve uma vez que ele quis fazer um episódio sobre simpatias. Aí eu publiquei um artigo na revista Cognitive Science na Cognition, sobre simpatias, e foi um artigo que teve uma recepção no meio acadêmico muito boa. Aí o Átila falou assim, bora fazer esse programa junto. Aí eu falei assim, bora fazer. Então a gente montou o programa junto. A minha mãe é uma pessoa que usa simpatia. Ela cresceu, a gente cresceu com ela fazendo simpatias e tudo mais. E eu lembro que depois que que ele gravou o programa, a gente montou o roteiro, ele gravou o programa, eu mandei pra minha mãe. E aí eu mandei, ela assistiu, aí eu falei assim, e aí? Ela falou assim, que legal, você participou, que orgulho, não sei o quê. É a parte da mãe orgulhosa. Ok. Aí eu virei e falei assim, tá, mas e aí, o que você achou do assunto? Ela falou assim, legal. Eu achei legal. Aí eu falei assim, e aí, você acredita em simpatia? Ela falou assim, claro. Não claro tem a dúvida, né? Exatamente. Aí eu falei, tá, mas você entendeu o que a gente falou no programa? Ela falou assim, entendi. Eu falei, tá, mas a gente tava meio falando que simpatia é meio que uma coisa, né, que não existe e tal. Ela falou assim, tem a ver com aquele trem lá que você falou, como é que é o nome? Plaqueta? Eu falei assim, placebo. Ela falou assim, tem a ver com isso? Eu falei assim, ou seja, a gente faz a divulgação científica, fica um programa legal, fica um programa, vamos dizer assim, acessível, mas ele passa direto para pessoas tipo a minha mãe. Sim. Porque a gente não faz acessível o suficiente, porque, querendo ou não, quem no mundo hoje sabe o que significa um placebo? São pessoas que têm um nível de educação um pouquinho maior. Não é, por exemplo, a pessoa que tem uma escolaridade baixíssima e que passa o dia inteiro fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com a internet, por exemplo, aí vai escutar um programa desse, escuta uma palavra dessa e não sabe o que fazer.
Então, teve uma época na minha vida que eu queria muito criar algum meio, aí não pode ser só um podcast, mas algum meio. Sim. Na verdade, até conversei com a Átila na época, a gente pensou em gravar uns vídeos e espalhar no WhatsApp, por exemplo. Legal, sim. Do mesmo jeito. WhatsApp do do mesmo bem. jeito. Exatamente. E trazendo conhecimento científico para massa mesmo, de uma forma bem acessível. Então, para mim, uma coisa que eu tenho muito forte comigo é conhecimento científico, ele tem que ser acessível. E toda vez que eu tento explicar alguma coisa, eu uso a minha mãe como exemplo. Eu me coloco no lugar dela. Eu falo Perfeito. assim, isso que eu vou explicar, será que a minha mãe vai entender? Ótimo. Se ela entender, eu falo assim, beleza. É um proxy legal do que eu posso falar e de como eu posso falar. É demais, né? E essa é justamente para isso que serve a ciência, né? Então, assim, as pessoas têm que ter acesso a isso. E esse exemplo, você fala, pô, será que se eu explicar pra minha mãe ela vai entender? Isso é ótimo, né? Porque você consegue... É um desafio também transformar nessa linguagem, né, André? E aí tem um ponto... Aí eu quero ter a sua opinião que, de repente, de fora do Brasil se mantém assim, porque quando você começa a fazer essa tradução, né? A própria academia... acho que você está sendo simplista, que você está reduzindo, você é muito criticado, né? A gente vai entrar na questão de trabalhar no mundo corporativo, né? Eu também fiz essa opção, né? Então, sair um pouco daquela questão de doutorado e tal, trabalhar mais na iniciativa privada, e a gente acaba sendo bastante criticado por isso, né? Então, na divulgação também, né? Os próprios cientistas, enfim, os pesquisadores, acabam achando, mas não é bem simples assim, né? Como é que você vê isso, inclusive fora do Brasil? Tem uma forma diferente, que eu sei que aí, por exemplo, tem uma pesquisa tal, vai fazer uma entrevista, você tem uma divulgação um pouco diferente, né? O que não é tão comum aqui. Mas não tão comum, né? Isso acaba sendo uma barreira também para os pesquisadores. Sim, isso tem mudado bastante. Eu acho que não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Tem mudado bastante, porque a gente tem visto que a inserção da ciência no dia a dia das pessoas tem sido uma coisa muito mais importante. A gente viu a questão toda, por exemplo, da Covid. A ciência se espalhou muito, assim, apesar de nem todo mundo acreditar, mas pelo menos você tinha o tempo todo pessoas falando sobre o que é um vírus, como ele funciona e tudo mais. Mas eu acho que o problema, quando você fala assim da desvalorização que a academia tem com divulgadores científicos, eu acho que isso é um problema muito filosófico e tem muito a ver com o que a academia representa no mundo. Infelizmente, desde sempre, a academia ainda é um lugar elitista. Ainda é um lugar de elite. E meio que implicitamente as pessoas querem manter esse elitismo. Então, assim, eu posso chegar aqui, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu quero falar sobre autismo, tá? Eu posso chegar aqui num podcast e falar assim, olha, a gente tem uma parte do cérebro chamada lobo occipital que faz XYZ e tem a enzima tal que responde de uma forma tal. Por isso que seu filho age dessa forma. O que isso vai fazer? Isso vai me colocar num patamar onde eu entendo, o resto das pessoas não entendem, e o meu linguajar mostra que eu entendo aquilo, que eu sei daquilo, e me coloca num patamar de elite. E cria uma barreira, inclusive, né? E cria uma barreira. O que eu tento fazer com a divulgação científica é quebrar isso. Então, assim, eu vou conversar na linguagem da pessoa que precisa entender aquilo. Então, ao invés de eu falar que tem uma parte no cérebro chamada XYZ, eu vou falar assim, olha, o seu filho tem, de vez em quando, ele fica mexendo a cabeça de trás para frente. Sem parar. Deixa eu te falar o que você pode fazer para evitar que algum problema aconteça quando ele está fazendo isso. Aí eu te explico por que ele está fazendo isso. Mas uma coisa bem prática. Sim. Isso é simplista mesmo. Isso é simplista mesmo. Eu estou simplificando, mas eu estou simplificando num contexto em que aquilo vai ser útil para a pessoa que está me ouvindo. Isso, precisa daquilo, é daquela informação que ela precisa. Exatamente. Né? Mas aí o que isso faz necessariamente? Isso me tira desse pedestal de elite. Porque eu falar de forma simples assim não condiz com o linguajar acadêmico. Então, aí a academia como um todo começa a ver, mas então ele não está representando bem a gente. Porque a gente é um grupo de pessoas que, sabe, conversa bonito e que tem um linguajar diferente. Só que, assim, eu acho que tem momentos para isso. Se eu for numa conferência nacional
de neurociência, eu vou usar todo esse linguajar que eu sei que aquele público entende. Mas se eu for fazer uma divulgação científica numa escola pública na periferia de Belo Horizonte, não adianta eu usar esse linguajar, porque a única coisa que isso vai fazer vai mandar um sinal de que eu pertenço a um outro grupo e cria essa barreira, porque aí as pessoas não vão entender do que eu tô falando. Sim, e justamente no congresso, ali no encontro, além das pessoas entenderem, aquele ambiente exige isso, né? Você precisa falar. E no outro não, né? É o que o ambiente está exigindo. E eu queria então aproveitar esse gancho, porque assim, o André já trabalhou aí um monte de empresa, de mega empresa, né? Entendendo muito a questão da linguagem, inclusive, né? Você tem uma formação em letras, inclusive, inicial, não é? Sim. Em letras, né? Então, isso, assim, processamento de linguagem. Isso. E aí, assim, eu sei que já trabalhou em Google, em Facebook, Spotify. É só empresa pequena, né? Você só empresa simples. Só empresa, assim, é coisa de bairro, de família, assim, só empresinha pequena. Bom, primeiro assim, como que tá o seu trabalho hoje, né, nessa linha? Não sei onde você tá exatamente de trabalho, né? Eu sei que você tem as aulas também, mas enfim... que projeto, enfim, que você está desempenhando hoje? Porque eu tenho uma pergunta específica e eu vou já inserir aqui para ver se já tem a ver com o que você faz, que é essa inteligência artificial aí, os famosos chats da vida agora que estão respondendo tudo e tal, que se você não tem um dedo ali, muito do seu trabalho ajudou a desenvolver aquilo, com certeza, porque sim. Dentro de algoritmos, enfim, mas dentro de entender linguagem, entender como que a tecnologia pode mesclar nisso. Mas, enfim, conta um pouquinho dessa experiência e talvez o que você está fazendo hoje, né, em termos de neurociência dentro da questão de tecnologia, enfim, né, desses grandes players aí. Sair da academia, eu costumo falar que é cortar um cordão umbilical, assim, grande e forte, porque não é uma saída fácil, mas ela tem algumas vantagens. Uma delas é a questão literalmente de você ver a aplicação do seu trabalho bem de forma imediata. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava ainda na academia, eu fiz eu estava desenvolvendo estudos sobre como que a tecnologia influencia diretamente a cognição humana. Legal. Então, coisas do tipo memória. A gente tem um certo tipo de memória, a gente lembra certas coisas, mas hoje em dia, por exemplo, como a gente tem um celular, eu vou dar um exemplo. A gente trocou algumas mensagens no WhatsApp, certo? Sim. Qual que é o meu número de telefone? Sem olhar. Você não faz ideia. Faço ideia. Exatamente. Se fosse há, 20 anos atrás, você teria que ter anotado num papel, teria que ter gravado na sua cabeça ou nesse papel para você poder me ligar depois, alguma coisa assim. Sim. Ou seja, a tecnologia ela tem influência direta na nossa cognição. Eu estava fazendo estudos sobre isso. Então eu fiz um estudo, sem entrar nos detalhes do estudo, mas foi um estudo para ver basicamente a diferença de tipos de cognição entre pessoas que lidam com tecnologia e pessoas que não lidam. Entre o momento que eu decidi fazer esse estudo até o momento que eu publiquei um artigo sobre isso, foi mais ou menos 1 ano e meio. Esse artigo que eu publiquei, provavelmente você não leu, provavelmente ninguém que está te ouvindo leu, provavelmente umas 5 pessoas devem ter lido e citado isso, dentro da academia mesmo. Esse é o impacto que a gente tem. Pois é. Você sai da academia, aí quando eu saí da academia, a primeira empresa que eu trabalhei foi o Google. E eu trabalhei no time do Android, mais especificamente o time da câmera do Pixel, que é o celular do Google. E eu lembro que eu fiz um estudo mostrando como que as pessoas alocam a atenção dela quando elas estão olhando para uma câmera, e o resultado disso mudou alguns elementos de onde que você coloca alguns botões na câmera. Quer dizer, a usabilidade mesmo. A usabilidade mesmo, exatamente. Entre o tempo que eu tive essa ideia, tive o resultado do estudo, e eu vi esse resultado na mão de 2 milhões de pessoas, foi mais ou menos umas 3 semanas. E aí você vê, por exemplo, aí você pega um blog tipo The Verge, aí eles falando assim, o Google resolveu mudar a câmera XYZ. Aí você vê lá o resultado, você fala assim, o resultado disso é ciência, foi o resultado de um estudo que eu fiz e tá na mão das pessoas. Então tem esse impacto bem direto. Exatamente. Atualmente eu tô trabalhando tô na Meta, né, no antigo Facebook.
no departamento que eles chamam de Reality Labs, que é o metaverso. Uau. Que eles estão... Você só pega toda essa parte... Você só pega trampo pequeno, né, mano? E essa parte de realidade virtual. Não dá para falar especificamente, né, que eu tô trabalhando, porque todas as coisas são... tem segredo industrial. Sim, claro. Mas nessa área. Aí você tinha perguntado sobre, né, inteligência artificial e, né, como é que é o dia a dia. Assim, é isso. O trabalho que a gente faz nessas empresas de tecnologia é uma manifestação muito clara disso que a gente chama de inteligência artificial. Eu sempre gosto de novo, trazer isso pro chão, tirar isso desse patamar de elite. Inteligência artificial não é uma coisa muito chique e de outro mundo. Inteligência artificial nada mais é do que você ensinar um computador a seguir certas regras. Okay. Você vira pro computador e fala assim: se X, então Y. Se não Y, então tal. E a gente dá um tanto de regras pro computador e ele ele segue essas regras. A gente não percebe tanto que um computador consegue fazer isso de forma rápida, mas só para, sei lá, uma analogia muito besta. Se eu pego uma regra desse tipo, igual eu citei agora, se X, então Y, um computador consegue processar mais ou menos 100 bilhões de instruções como essa a cada segundo. Muita coisa, né? Muita coisa. Sei lá, vamos colocar na analogia assim do ser humano. Se um ser humano conseguisse, sei lá, fazer essas instruções que eu acabei de falar, uma instrução a cada 10 segundos, e se ele fizesse isso assim sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por semana, ele demoraria mais ou menos 3.700 anos para fazer o que um computador fazia em um segundo. Em um segundo. Em um segundo. Inteligência artificial nada mais é do que isso. Você dá esse tanto de regras para o computador e a gente está fazendo isso o tempo todo com aplicações diferentes. Então, por exemplo, tem a ver com a eficácia, então, né? Ele é mais eficaz, ele é mais veloz que a gente, é mais ou menos isso? Sim, ele é veloz. Ele não comete erros. Aí você pensa assim, claro que comete, meu computador trava de vez em quando. Os erros que essas máquinas produzem, elas são erros que a gente coloca lá. Então é a forma, às vezes, como erros, a gente, né? Exatamente, como a gente programa essas máquinas. E uma aplicação assim, mais direta disso que a gente chama de inteligência artificial, eu usei muito na época que eu estava no Spotify. Entendi. Porque parte do que a gente fazia lá é tentar entender o comportamento do usuário quando ele está escutando certas músicas, para poder recomendar para ele músicas que façam sentido para ele. E a gente tem uma forma simplista de pensar isso, que é assim: se eu escuto pagode 2 vezes, daqui a 3 dias o Spotify vai mandar pagode, me sugerir um pagode. Exatamente. Não é tão simples assim. A gente olha coisas, por exemplo, coisas tipo: que horas que você escuta o pagode? Que hora do dia que geralmente você faz isso? Até o volume. Que tipo de volume você tem quando você está escutando pagode? Porque aí a gente tem umas inferências. Possíveis, né? Todas as variáveis possíveis. Que aí a gente faz inferências do tipo: se ele está ouvindo num volume mais baixo e tem um dispositivo, sei lá, sem fio plugado no celular, então quer dizer que ele pode estar escutando isso em algum ambiente em que ele não pode estar com muitas pessoas. Mas se ele está escutando num dispositivo, sei lá, num speaker e num volume mais alto, pode ser que ele esteja num ambiente um pouquinho diferente. E a gente pega todas essas variáveis para poder entender, então quando ele estiver num ambiente parecido, num clima parecido, a gente pode sugerir uma coisa que seja mais parecida com aquilo que ele estava ouvindo. E a aplicação disso, a aplicação de inteligência artificial nesse contexto era muito mais direta, assim, do que o que a gente está fazendo agora. O que a gente está fazendo agora mas eu diria que é um passo atrás do que chega no consumidor. Então a gente tem bastante coisa de inteligência artificial sendo trabalhada na parte de hardware, na parte física mesmo das máquinas que a gente está construindo, e isso vai trazer um resultado X para o usuário muito mais na frente, não agora, por exemplo.
É fantástico, você começa a pensar, porque eu trabalho com estatística, né? Então, assim, você falando as É. variáveis, aí você vai fazer relação, regressão, enfim, para tentar prever o comportamento, né? E imagina aí a quantidade de pessoas, então, a quantidade de dados que tem para você fazer isso, né? Para você conseguir, até para a inteligência ali, poder seguir a regra. Quando você falava do erro, eu me lembrei, na aula de psicometria, eu uso um episódio do CSI, primeira temporada lá, que, né, ele faz ele quer entender quanto tempo a pessoa estava morta, então ele vai medir o tamanho dos mosquitos que estavam, né, das moscas que estavam, enfim. Aí ele comete um erro, aí ele fala, não, o erro não foi os mosquitos não erram, fui eu que errei, porque ele estava com cobertor, então demorou mais para as moscas chegarem, quer dizer, me lembrou o que você falou, né, na verdade o erro é porque a gente programou, né, a gente cometeu o erro, né, entendi. E o nosso trabalho... Né? E o nosso trabalho como cientista, eu gostei desse exemplo, porque mostra que o nosso trabalho como cientista é meio que um trabalho de investigação. Sim. E a gente tem que ser um pouco criativo, porque às vezes a gente tem que descobrir certas coisas, mas a gente não tem ainda uma metodologia própria para aquilo. Então a gente tem que ser criativo. É literalmente uma arte. Vamos pensar em como... Eu vou dar um exemplo de como às vezes a gente precisa ser criativo, às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu fazia, na época que eu estava na academia ainda, eu tinha um estudo que eu queria entender... Primeiro que eu fazia os estudos, eu usava muito um eye tracker, que é basicamente uma máquina que consegue medir visual, exatamente para onde você está olhando. Perfeito. E é uma precisão muito, muito boa, do tipo... cada 0,25 milissegundos ele te dá a posição exata de para onde você está olhando. E pegando micromovimentos, porque... Uma curiosidade sobre o nosso olho, sei lá, parece que o nosso olho fica parado, mas na verdade quando a gente olha da esquerda para a direita, ele vai fazendo vários movimentos, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, até chegar no ponto onde ele quer olhar. E essa máquina consegue pegar isso. Então eu fazia estudos sobre isso. Eu tive uma curiosidade que eu falei assim, será que as pessoas têm o mesmo padrão ocular quando elas estão imaginando uma cena? Porque assim, se eu colocar uma cena na sua frente, um vídeo, e falar assim, assiste aí, o seu olho vai mexer de acordo com o que você tá vendo ali. A minha pergunta era, será que a gente tem o mesmo padrão de movimento ocular se a gente vai imaginando uma cena, não vendo? Exatamente. Aí eu falei assim, tá, vamos fazer esse estudo. Aí eu pedi às pessoas para imaginar certas cenas e medir o olho delas. Só que se elas tivessem com o olho aberto, geralmente elas se distraíam muito. Mesmo se eu colocasse num lugar, sei lá, todo branco, elas ficavam olhando a sala e tudo. Então era um confound. Aí eu comecei a pensar, gente, como que eu vou medir movimento ocular sem filmar o olho necessariamente? Aí eu tive a seguinte ideia, eu falei assim, tá. Eu lembro que quando eu via minha mãe dormindo, ela ficava mexendo o olho, e eu via que ela estava mexendo o olho porque eu conseguia ver a protuberância da pupila dela mexendo por baixo da pálpebra. Pálpebra mesmo, isso. Uhum. Foi exatamente o que eu fiz. Eu falei assim, eu vou colocar uma câmera bem perto do olho das pessoas e eu vou medir o movimento. Usou a mãe de novo, né? Exatamente. E eu vou medir o movimento ocular olhando o movimento das pálpebras. Não deu tanto certo porque a gente tem uma variabilidade muito grande, assim, pessoas que têm, sei lá, uma pálpebra um pouco mais grossa, então você não vê a protuberância. Teve uma pessoa que dormiu durante o estudo. Talvez... A gente pede pra fechar o olho. Talvez eu dormiria, hein? Exatamente. Mas aí, de novo, mostrando um pouquinho de como que a gente precisa ser criativo para fazer ciência. Sim, e acho que eu brinquei a questão do exemplo da mãe de novo, porque assim, o cientista é isso, né? Ele olha a realidade, quer buscar entender, quer buscar melhorar ali, de alguma forma compreender, mas a partir da realidade, né? Então você usar esses exemplos, né? Você usar o que você tá... É uma experiência pessoal, e aí você vai, pô, como é que eu posso entender e usar essa experiência para jogar lá para frente, né? Para conseguir ser criativo e criar um método, né? Você falou de criar até um método para fazer, né? O meu orientador de doutorado, ele tem um livro chamado Smart Thinking. Uhum. Depois eu mando o link assim pra você deixar a referência. Por favor. O nome dele é Art Markman, o nome do orientador. E ele tem uma coisa no livro que ele fala assim, as pessoas que são consideradas inteligentes, elas não são consideradas inteligentes porque elas estudaram necessariamente, mas elas são consideradas inteligentes porque elas conseguem fazer isso que ele chama de smart thinking, que é você pegar o conhecimento que você tem num certo contexto
e ver como que aquele conhecimento se aplica ou não para um contexto que você não conhece tanto. Perfeito. O exemplo que ele dá tem uma marca de aspirador de pó chamada Dyson, que é uma das mais famosas. O cara ficou super rico quando ele patenteou. E o que ele fez? Ele trabalhava na limpeza de um prédio e ele tinha lá o aspirador de pó tradicional. Como que um aspirador de pó tradicional funciona? Você tem uma sucção, aí ele puxa a poeira, leva a poeira lá para dentro de um saquinho, e de acordo com que esse saquinho vai enchendo, ele vai perdendo o poder de sucção, porque você não tem mais espaço para colocar poeira. Então, qual que é o problema que ele veio? Ele falou assim, poxa, eu tô aqui aspirando aqui, aí eu tenho que parar, trocar o saquinho, colocar e continuar aspirando. Eu queria ter um jeito de puxar essa poeira sem que esse saquinho enchesse, sem que eu tivesse que parar. Aí o que ele falou? Ele falou assim, gente, olha que legal. Eu tava um dia lá na fazenda de casa, da família, aí ele percebeu que tinha aqueles... Eu não sei agora como é que fala em português. Sawmill. Eu acho que é aquelas máquinas de fazenda que separa a semente do resto que tira do galho, ele tira enfim, isso. Separa tudo. Ele vai separando a semente, exatamente. Aí ele percebeu que ele falou assim, olha que legal, o jeito que esse sawmill funciona é o seguinte, tem uma centrífuga dentro dele que puxa essas coisas, aí joga a parte pesada, que é a semente, pro lado, aí ela vai e cai num container embaixo e o resto sai por cima. Ou seja, você nunca vai perder o poder de sucção, porque é uma forma bem engenhosa de separar o físico do ar. Aí ele falou assim, se eu reproduzisse um negócio desse dentro de um aspirador de pó? E foi exatamente o que ele fez. Ele pegou esse conhecimento de uma coisa que não tinha nada a ver com a área dele e aplicou na área dele. Ele patenteou isso, ele ficou rico, inclusive. Então, o exemplo que esse meu orientador dá de Smart Thinking é isso, é pegar um conhecimento de uma área e aplicar em outra de uma forma a resolver um problema prático, igual você falou. Sim. Não uma coisa muito abstrata. Isso, você estava falando agora de conhecimento, né? Eu estudo o modelo CHC, né? Que eu estudo há mais tempo, de habilidade cognitiva e tal, um pouco isso, né? De você, porque no fim das contas, a definição de inteligência é essa mesma, é resolver problema, né? Resolução de problema, é isso. Não interessa, o conhecimento é um elemento, né? É um elemento ali que vai te ajudar, obviamente, e que ele vai ser bem variável, inclusive do contexto que você tiver, né? Ali, no própria questão do modelo CHC, a gente tem a inteligência cristalizada, que é o quê? O conhecimento num país é uma coisa, em outro, até dentro do Brasil, que é muito grande, você tem uma variedade muito grande, e aí quanto mais você consegue resolver o problema, quer dizer, ser criativo, usar a sua informação a seu favor, mais inteligente, né? Legal. Inclusive, pegando o gancho no que você falou da definição de inteligência, o que a gente chama de inteligência artificial nada mais é do que isso. É criar produtos artificiais que conseguem resolver problemas. Perfeito, exatamente. A gente tem essa visão meio popular de que inteligência artificial é criar um robô que pensa e vai matar todo mundo. Vai matar, né? Mas inteligência artificial nada mais é do que um programa, alguma coisa artificial que consegue resolver um problema. Então, assim, as primeiras inteligências artificiais da história, elas datam de 1950, até antes um pouco, que o próprio Alan Turing, por exemplo, criou máquinas que conseguiam resolver problemas aritméticos de uma forma muito rápida. E é isso. É uma inteligência porque consegue resolver um problema de forma... E ela é artificial porque não é do ser humano, não é uma inteligência orgânica igual a nossa. Perfeito. Eu vou aproveitar que você é um cara que manja de linguagem, né? Enfim, é a sua área talvez mais de base de estudo. E agora eu estava testando essas semanas, quero entender também um pouquinho dos chats agora, as inteligências artificiais do chat ali, que faz um texto aqui para mim. A gente fez umas brincadeiras ali para entender como é que funcionava, fazer uns textos bem legais e tal, né? Sim. Você que é da área de linguagem, como é que você tem visto isso? Com certeza, que eu falei, né? Se você não teve envolvido em algum momento, seus estudos, de alguma forma, as aplicações estão ali, né? De alguma forma. Mas como é que você vê isso do ponto de vista assim, da qualidade da linguagem? Eu queria beber opinião mesmo, porque tiveram o lance das fotos, né? Primeiro, as imagens, se aquilo é arte ou não, mas isso compromete de alguma forma, já que a gente está falando que
a relação com inteligência, né, com tecnologia, impacta no processamento cognitivo, isso também de alguma forma pode impactar? Você que pesquisa a linguagem, como é que você vê essa questão? Eu acho duas coisas. Primeiro, que o impacto que eu acho que pode ter. Agora não estou nem falando da cognição, vou começar não falando da cognição propriamente, mas o impacto que isso pode ter no dia a dia e na vida é um impacto muito mais ético do que qualquer outra coisa. Então tem esse ponto. Então quando as pessoas falam assim, essas inteligências artificiais vão roubar o nosso emprego, vai matar todo mundo, eu falo assim, olha, a preocupação é errada. Essa é a preocupação errada. Ninguém vai perder emprego por causa disso e ninguém, sei lá, essas máquinas vão matar ninguém. O que pode acontecer é um uso não ético dessas ferramentas. Então é isso que a gente devia se preocupar. Esse é um ponto. Do ponto de vista cognitivo, eu acho que não vai impactar, assim, não vai mudar nada na nossa cognição, a não ser, talvez, uma desconfiança maior de qual que é o nosso interlocutor, do que está lá do outro lado. Então, vou voltar historicamente aqui. O Alan Turing, ele criou, na década de 50, o que a gente chama de teste de Turing. Que é basicamente assim. E é engraçado que as pessoas entendem errado o teste de Turing, falando que ele tá falando que existe inteligência, não sei o quê. Não. Na verdade, o teste de Turing é só o seguinte. Ele fala o seguinte. Se você conversar, se você trocar objetivamente falas com um sistema, você vai conseguir distinguir se esse sistema é uma pessoa ou uma máquina? Se a resposta for sim, você consegue distinguir, essas duas coisas são diferentes. Se a resposta for não, essas duas coisas são iguais. É basicamente isso. E a gente está chegando a gente chegou já num ponto em que, se você conversar com um chat desse, você não consegue mesmo distinguir se é uma pessoa ou não. Interessante que, assim, do ponto de vista de tecnologia, para quem está envolvido nessa área, não é nada de extraordinário. A gente tem isso desde sempre. As primeiras inteligências artificiais que usam basicamente o mesmo sistema data, sei lá, de 2005, 2004, quando a gente começou a ter, por exemplo, tradutores automáticos, já era isso. Exato. Então, em termos de tecnologia, não é uma coisa muito assustadora. O que é assustador, ou não assustador, mas o que é fascinante, é a quantidade de dados que esse sistema tem para aprender. E como ele tem muitos dados, a resposta que ele dá é uma resposta muito mais convincente e mais parecida com o que o ser humano faz. Então, de novo, em termos de tecnologia não é uma coisa muito extraordinária, mas a quantidade de dados, sim, é basicamente assim, você faz uma leitura de toda a internet, de tudo que existe de texto escrito, para poder dar a sua resposta para aquilo que alguém te pergunta. Não acho que vai mudar nada na nossa cognição. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, então as pessoas agora vão desaprender a escrever. Não, todo mundo vai escrever ainda. Talvez não tão bem quanto a máquina. É essa a questão, né? Mas todo mundo vai escrever ainda. E de novo, o uso ético que é o preocupante. Por exemplo, eu li um dia desse que uma pessoa escreveu, porque essas empresas de tecnologia, elas têm o que a gente chama de performance review. Todo ano existe um comitê que avalia a performance dos funcionários. E tem um negócio que a gente chama de self-assessment, que você tem que escrever um texto, escrever alguma coisa falando assim, olha, isso aqui foi o que eu fiz, essa aqui é a contribuição que eu trouxe para a empresa e tudo. E era um caso de um cara que pediu a máquina para escrever isso para ele. E passou. As pessoas acharam fantástico. Então é mais o uso ético disso que é preocupante do que a tecnologia em si. E aí acho que volta naquilo que que você falou do erro, né? Assim, não é a programação em si, é quem está usando, né? Que a gente está programando. Exatamente. Então a máquina está fazendo o que ela foi programada para fazer. E assim, é isso, ela tá certa. Pois é. Nossa, é maluco, né? Pensar nisso. Você pediu para escrever um texto, eu vou escrever. Mas tem usos legais também, porque, por exemplo, a gente sabe que, sei lá, atendimento ao consumidor, por exemplo, é uma coisa que geralmente a gente quer um atendimento que resolva o problema da pessoa rápido. Pois é. Mas a gente tem problemas de pessoas, porque a gente não tem um número de pessoas suficiente para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, uma tecnologia desse tipo resolveria um problema assim, de você ter um atendimento que
ele parece mais personalizado, que aí você vai achar que é, sei lá, uma pessoa que está falando com você, vai resolver o seu problema, e você não precisa pagar milhões para contratar 200 milhões de pessoas. Aí essas pessoas vão ter que fazer outra coisa. Que aí você pode falar, então as pessoas vão perder o emprego. Uhum. Na verdade, elas não estão perdendo emprego. Na verdade, não estão perdendo emprego. A gente está escalando uma coisa que já existe. A gente só está crescendo. E, querendo ou não, a gente ainda precisa dos seres humanos programar essas coisas. Sim. Uhum. Então, acho que a mudança que vai ter é a pressão do tipo, tá? Eu vou ter que me preparar ou ter subsídio de como me preparar para fazer coisas que uma máquina ainda não pode fazer. Então, acho que só vai trazer um pouquinho de pressão para a gente mudar o nível do que a gente tem que buscar aprender ou não. Sim, e aí eu acho que se a gente fala de hoje, dessa tecnologia, a gente for lá atrás, a molecada que começou a jogar videogame, que era a gente, né? Fala que a gente é uma geração de pais que jogam videogame com os filhos, né? E a gente não teve isso, né? Mas lá, então, o moleque ficou no videogame, não sei o que. Quer dizer, acaba sendo uma evolução, não só da tecnologia, mas uma evolução nossa, assim, da comodidade, né? Enfim, a gente vai buscando um pouco isso. E, claro, eu acho que você tocou num ponto, a questão ética, né? Porque em pesquisa a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso, até do resultado que isso vai causar, né? A gente tem dentro da psicologia lá evidência de validade justamente baseada na consequência dessa testagem, né? Então, assim, o quanto uma mensuração, quanto um resultado desse vai impactar eticamente, né? Positivamente, negativamente, né? Então, é melhor talvez não fazer, dar um passo para trás, né? Então, e por isso, eu acho que esse trabalho que a gente falou lá no começo, de comunicação científica, das pessoas entenderem o que se está fazendo, né? Porque aqui no Brasil mesmo, você quer fazer pesquisa, eu já tentei, enfim, algumas que a gente foi fazer com populações específicas que as pessoas não queriam participar, né? Então, assim, não, imagina, eu não sou cobaia, eu não sou ratinho de laboratório, né? E eu entendo, entendi a posição das pessoas porque não existe essa cultura de se divulgar, de chegar até elas, então às vezes só vê como um mero, você está aproveitando de mim aqui, né? E que se você for pensar bem, 90% da academia, infelizmente, é isso assim, mesmo. Né? A gente vai lá, usa a pessoa, publica o nosso artigo, ganha o nosso prêmio Nobel e a pessoa fica nem sabendo. O prêmio Nobel vai ser bem difícil, né? Mas esse é bem seletivo. A gente voltar com esse conhecimento para as pessoas é importante. É do tipo, tá, eu tô querendo entender como que é a sua vida no aspecto X. Tá, aí eu volto com essa informação pro laboratório, eu vou propor uma melhoria, deixa eu trazer essa melhoria de volta pra gente testar, pra ver se isso melhora mesmo. Agora, aproveitando essa questão dessas empresas de fundo de quintal que você trabalhou, que você já tem alguma experiência, como que é a liberdade para você fazer a sua pesquisa? Porque a gente sabe que dentro da academia, né, embora a gente, enfim, você tem lá seu projeto, você tem uma série, é um quadradinho, né? Você tem uma série de... Não estou nem falando do método científico, que não tem o que fazer mesmo, o método é aquele, você vai desenvolver. Mas como que é nesse ponto a liberdade para você criar e para você desenvolver a sua pesquisa? Né? Você também, os reportes são frequentes? Como é que funciona essa questão? Eu já entendi que é mais curto, né? Então, assim, o resultado é mais rápido em alguns momentos, mas você percebe essa diferença? Esse tipo de liberdade, essa palavra, ela pode ser utilizada nesse contexto? Acho que sim. Não só a liberdade, porque eu acho que misconception. Calma, deixa eu pensar na palavra. Tranquilo. Misconception. Um conceito errado, talvez? Não sei. Vamos falar assim. Um conceito errado que as pessoas têm com relação à pesquisa na indústria é de que a indústria te obriga a fazer a pesquisa que eles querem. Tá. Mas, na verdade, não é bem assim, não. Você, como cientista, eles vão confiar na sua expertise, vão falar assim, tá, da sua pesquisa, da sua expertise, que tipo de conhecimento de pesquisa você pode fazer para ajudar a gente nessa área que a gente precisa. Então, por exemplo, eu tenho liberdade? Tenho. Mas é óbvio, por exemplo, eu trabalho agora numa área relacionada à inteligência artificial e realidade virtual. Não é o lugar para eu fazer uma pesquisa sobre enzima de sapo. Então, a liberdade, mas eu acho que isso você teria até na academia. Não sei, se você é um neurocientista e tem um programa de pesquisa X, você não vai fazer uma pesquisa sobre planta.
Sim, claro. Talvez você pode colaborar com alguém e tudo, mas enfim. Mas dentro da sua área, você tem liberdade de criar o estudo e a pesquisa que você quiser e que você acha que é válido para aquela área. É realmente isso, a impressão, até por isso que eu fiz essa pergunta, essa impressão de que não, ele quer que você estude isso aqui, você vai fazer o que ele mandou desse jeito, não é isso, né? Não, é mais assim, a gente confia na sua expertise e a gente quer chegar em tal lugar. Como é que você pode contribuir com isso? E dentro disso, então, vou dar um exemplo. A gente tem várias coisas sendo desenvolvidas hoje com relação à realidade virtual, tá? Ninguém na empresa vai chegar para você e falar assim, olha, eu quero que você estude motion sickness, tá? E tem que estudar isso. Não, ele vai chegar para você e falar assim, olha, um dos nossos objetivos é que daqui a, sei lá, X anos, a gente tenha tantas pessoas utilizando realidade virtual. Aí eu, como cientista, falo assim, tá, deixa eu pensar o que faz as pessoas não utilizarem isso. Olha que interessante. Um dos motivos que as pessoas não usam isso é porque elas ficam, sei lá, enjoadas quando elas estão usando. Então, deixa eu desenvolver um estudo para descobrir mais sobre isso e para saber o que eu posso fazer para diminuir essa questão das pessoas ficarem enjoadas, para poder ajudar a empresa a ter mais pessoas utilizando realidade virtual. Então, eu tenho essa liberdade. E a segunda parte, que é a melhor de todas, que eu acho que é a que faz com que as pessoas queiram sair da indústria, da academia e para a indústria, é a questão da infraestrutura. A gente tem infraestrutura para fazer essas pesquisas. E quando eu falo infraestrutura, eu estou sendo bem explícito. Grana. Não tem como... Grana. Precisa, né? Um exemplo, eu acho que o pessoal que já escutou o Nerdcast já deve ter me ouvido dar esse exemplo, mas quando eu estava na academia, eu estava fazendo pesquisas utilizando essa máquina de eye tracking. Isso é uma tecnologia cara. Não é uma coisa que você vai ali na loja de eletrônicos da esquina e fala assim, não, eye tracking ali. É dois aí pra mim. Exatamente. É uma tecnologia cara. Então, na academia, ela tem umas certas burocracias para você adquirir certos produtos. Então, eu lembro que eu tive que escrever uma grant, que é um pedido de financiamento de pesquisa. Aí, o dinheiro que eu pedi, 20%, na verdade, fica com a universidade. Aí, o resto é o que eu uso para comprar. Então, assim, entre eu decidi comprar um eye tracking até eu comprar um eye tracking, demorou bastante. Quando eu entrei no Google, eu lembro que eles não estavam fazendo pesquisas com eye tracking. Eles nem tinham um. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha gerente na época e falei assim, olha, eu acho importante ter essa tecnologia por causa de XYZ. Escrevi aquele texto, assim, coisa de acadêmico. Aquela coisa acadêmica, deixa eu justificar. Exatamente, aquela justificativa grande. Aí ela respondeu assim, tá bom. Ok. Aí eu falei assim, tá, mas e aí, qual que é o processo? Ela falou assim, compro aí. Qual que é o processo? Ela mandou o link da Amazon pra você. Você brincou com esse negócio de vou levar 2? Aí ela ainda perguntou assim, preciso de 2? Uau. Que diferença. Aí o processo de compra, na academia, você tem que, sei lá, fazer um pedido, aí vai pro setor de compras, o setor de compras decide onde que vai comprar, aquela burocracia toda. Lá no Google a gente tinha um cartão corporativo, cada funcionário tinha um cartão corporativo. Aí ela falou assim, olha, até $25 mil você compra no seu cartão corporativo, não tem problema. Se for mais que isso, aí você entra nesse link aqui e faz o pedido por aqui. Simples. 2 semanas depois eu tava com eye tracking no meu laboratório. Então a infraestrutura que você tem, ela te possibilita fazer coisas que até pra te a manter academia ali, às vezes não dá. Até pra te manter ali motivado com a pesquisa mesmo, né? Porque, enfim, aqui, imagina, tem um ponto a mais ainda aí, né? Se a gente falar de academia no Brasil e fora do Brasil, até o valor, né? A quantidade de grana, né? De dinheiros, como diria o Gaveta ali, né? É muito discrepante, né? A gente vai fazer pesquisa aqui que às vezes o valor não paga nem metade da pesquisa do que você precisa investir para fazer a pesquisa, né? Eu não vou citar qual agência de fomento não, para evitar problemas, mas tem uma certa agência de fomento do Brasil que uma vez que a gente pediu um financiamento para uma pesquisa que a gente ia fazer num laboratório que a gente tinha na UFMG. E eles liberaram o financiamento, R$2.500. O computador que a gente precisava custava 3.
É surreal. É basicamente isso, né? Não é... Se já se pensar que fora da academia já é melhor e tal... Meu, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade, até do valor que é destinado, né, a esse tipo de pesquisa. Sim. Às vezes as pessoas não têm tanta noção o quanto... Claro, você precisa ser remunerado para trabalhar, né? E Sim. o quanto de equipamento mesmo, por mais, entre aspas, simples que seja, né? O quanto isso custa dinheiro, né? Olha, a gente pagava uma máquina de ressonância magnética, é caríssimo. Então são pouquíssimos centros de pesquisa que tem uma máquina própria só para pesquisa. Então, geralmente, o que a maioria das universidades fazem é o seguinte: você tem um hospital que tem uma máquina de ressonância magnética que é utilizada para fins do hospital mesmo. Aí a gente aluga, geralmente, essa máquina por algumas horas para poder fazer alguns estudos. E, geralmente, a hora do aluguel é tipo $250. Então, sim, a gente precisa de grana para fazer essas coisas. Não é só... Gente, vamos fazer um estudo ali e fazer. Não tem isso. Aí você pode estar pensando, mas tem alguma coisa negativa em fazer pesquisa na indústria? Eu acho que tem duas coisas assim que eu vejo como negativas. A primeira é que tem um lado positivo disso, mas tem um lado negativo também, que é as coisas se movem muito rápido na indústria. Muito rápido. Então, assim, na academia a gente tem uma ideia, a gente escreve um projeto, aí a gente coleta dados, a gente discute com as pessoas, aí depois de um mês a gente começa a ver resultado e tal. A indústria é muito assim, você tem ideia hoje, coleta dados semana que vem, na outra semana já tem um resultado para já partir para a próxima. As coisas são muito rápidas. Até porque é isso que gera dinheiro, né, André? A gente tá falando de dinheiro agora, é isso que gera dinheiro, né? Exatamente. E também porque, assim, sei lá, suponhamos, de novo, que eu tô fazendo essa pesquisa sobre ficar enjoado em VR. Se eu demorar 5 anos para fazer isso, a outra empresa lá vai lançar alguma coisa no mercado e as pessoas vão para lá. Sim. Entendeu? Então tem que ser rápido. O ruim disso às vezes você tem que sacrificar um pouquinho do rigor da pesquisa. Entendi. Então você tem que ter muito na sua cabeça do tipo, tá, qual que é a parte do rigor da pesquisa que eu posso abrir mão aqui sem comprometer a validade dos meus resultados. Então esse tipo de trade-off você tem que fazer o tempo todo. Então isso é uma coisa ruim. É um desafio para o pesquisador. Ele tem que dominar, inclusive, muito o método, ele tem que dominar muito o tema, inclusive, ali, né? E eu te falo que foi a minha principal dificuldade no começo. Porque eu, vindo da academia, a gente vai fazer uma análise estatística na academia. O rigor que a gente utiliza e os testes, a gente vai fazer uma nova, a gente testa aquelas assumptions e tudo mais. Às vezes, na indústria, você tem que falar assim, não dá para fazer isso tudo. Então, a gente tem que fazer um trade-off, tem que abrir mão de algumas coisas. E saber o que abrir mão ou não, como você falou, um desafio que requer conhecimento metodológico sólido para fazer isso. Sim. A segunda coisa que eu acho que também tem a ver com a rapidez, é que você não tem muito tempo. Uma coisa que eu adorava quando eu estava na academia, eu acho que eu estava sempre, assim, sabendo o que estava rolando em certa área. Porque eu sempre tinha tempo de ler uns artigos, eu estava revisando artigos. Você não tem muito isso na indústria. Sim, às vezes eu noto que eu fico 2, 3 semanas sem ler um artigo novo, por exemplo. Sempre lendo ou algum artigo mais antigo que tem a ver com o trabalho, mas nada assim novo do tipo, deixa eu ver o que tá rolando aqui na área de cognição. Então isso é uma coisa que eu acho um pouquinho ruim também. E eu acho que são essas duas coisas. A rapidez e, sei lá, às vezes a falta de um conhecimento mais fresh, assim, do que tá rolando em certas áreas. E os dois pontos aí têm a ver com a velocidade, né? Sim. É legal parar, ler, né? E se inteirar da área. Às vezes é uma coisa que nem é a sua área específica, mas você entendeu o que tá acontecendo, sim, exatamente, né? É isso, exatamente. né? Que a gente faz, né? A gente faz o tempo todo. E só que como tem a demanda, né, ali acontecendo imediata, você não tem... Você sabe que você falou... Uma vez eu prestei um serviço para uma galera de BH, inclusive. Né? Foi? Eles estavam mais na parte de construção de teste, a psicometria, análise estatística e tal. E era uma empresa que, enfim, estava desenvolvendo, tinha um instrumento lá da Argentina, eles queriam desenvolver no Brasil. E o tempo todo, né? Ele falava com a gente, tem que funcionar assim, assim, né? Vai ter que ser assim.
E eu e o meu colega na época, a gente estava no início do doutorado, né? E a gente falava, não é assim, tem que esperar, tem que... Aí ele falava isso o tempo todo para mim. Vocês da academia não entendem essas coisas. Aí a gente... Hoje eu entendo a exigência dele, assim, sabe? Não é para ficar esperando para ver, não, tem que fazer logo, né? Você quer ver um exemplo muito clássico disso que a gente teve recente? Que foi com a questão da vacina da Covid. Quem é pesquisador sabe que para desenvolver uma vacina são anos. Sim. Anos e anos. E a mídia e a situação do mundo pressionando para que isso fosse desenvolvido em um mês. Então aí todo pesquisador ficava assim, tá, mas como? Impossível, não tem jeito. Aí no final das contas, tem jeito, mas eu tenho certeza que vários pesquisadores tiveram esse trade-off de ficar assim, tá, que tipo de coisa que eu posso sacrificar para poder fazer com que isso tenha um resultado válido, mas seja feito de forma mais rápida. Sim, exato. É um ótimo exemplo. Inclusive, foi o que os grandes questionamentos das vacinas foram disso, né? Como demora tanto, agora fizeram rapidinho. Né? Exatamente. E, só que ninguém sabe que, né, por trás das cortinas, assim, deve ter tido tanto trade-off, deve ter tido tanto pesquisador, assim, nervoso, tipo, ai meu Deus, será que a gente pode fazer isso ou não? Sim, e também entender na emergência, né, da situação, o quanto muita coisa foi colocada de lado, falando, vou focar só aqui, né? Então, assim, energia total nesse negócio aqui, né? Mas eu me lembro que quando você estava falando, eu me lembro exatamente isso, né? Ele falando, não, a gente precisava disso meio rápido. Tava falando, não, a gente vai descrever aqui a introdução, a gente vai... Não, quero introdução, não vai publicar nada disso aí, não. É para funcionar o negócio aqui, né? E no fim das contas seguiu dessa forma. E isso foi até a época que eu comecei a pensar um pouco diferente, tal, a fazer trabalhos, o meu doutorado mesmo, né, a galera deu aquela criticada em algum ponto, no sentido que ele tinha um financiamento de uma editora. Né? Então, assim, não era um financiamento. Eu tive financiamento na iniciação científica de um órgão de fomento, no mestrado de outro, né? E no doutorado foi aí todo mundo, você tá fazendo o que eles querem e tal. E, enfim, eu falei, eu tô fazendo meu doutorado, fiz lá com o teste de Varteg, né? Usando o Rorschach na época. Então, assim, mas é justamente esse ponto. Funciona de uma forma diferente, né? Eu tenho que ter o rigor, obviamente. E no caso ali eu até consegui, eu fiz em 3 anos, mas normalmente o pessoal faz em 4 anos, mas assim, nem foi só por causa disso, era até a minha urgência mesmo em fazer a coisa, mas você tem um caráter diferente, né? Porque você tem uma aplicação já imediata daquilo, né? Então, vai acabar, esse negócio vai estar pronto, já está aí no mercado, né? Então, indo para esses mega players que você tá, né? O quanto essa exigência, a tecnologia, né? Eu vejo nos celulares mesmo, a coisa muda muito de um mês para outro, né? Botões, questão simples, você falou do botão, né? Quando você falou do exemplo, eu já tinha visto, acho que você falando em um vídeo também sobre isso, né? Simples questão de o botão, onde vai estar o botão que você vai apertar, para onde você olha o quanto isso é extremamente prático, né? E pensando hoje, né? 90% da nossa vida é feita no celular, né? Então, assim, o quanto facilitar e o quanto de estudo tem por trás disso. E às vezes não é o estudo para o celular, né? É o estudo, muitos que possibilitaram para outra chegar coisa, a isso. exatamente. Exato. Fantástico. A própria, sei lá, o exemplo que eu gosto de dar, sei lá, a gente usa o sistema de GPS hoje, ele só é possível porque teve um cara aí, um tal de Einstein, que estudou um negócio aí chamado teoria de relatividade. E na época que ele tá fazendo isso, ele não tava pensando, tipo, nossa, vou criar daqui um GPS, uns anos, vou criar um GPS, exatamente. Só que é conhecimento que a gente utiliza. E eu tava pensando, enquanto você tava falando também, uma das coisas que, assim, eu vejo como um ponto negativo, porque eu gosto de escrever, mas tem gente que pode ver como um ponto positivo. Publicação dentro da indústria é um pouco mais complicado. Publicar artigos, primeiro, porque a gente está trabalhando com muito segredo industrial. Então, eu ia falar justamente isso. Tem coisas que nem pode estar ali, né? Nem pode, exatamente. Então, e mesmo as que podem ser publicadas, é uma coisa que é muito diferente da academia. Como que é o processo de publicar na academia? Eu vou escrever o meu paper, eu vou mandar pro periódico que eu quero publicar. Aí chega lá, ele vai ser peer-reviewed, né? Você vai ter outros pesquisadores lendo, eles vão te dar feedback, você vai pegar de volta, vai alterar o que precisa alterar, manda de volta, e você faz isso, sei lá, umas 2, 3 vezes e eles aceitam, falam assim, tá, vai ser publicado. Na indústria, o primeiro nível de revisão
é de legal. Você tem um time de advogados que não tem nada a ver com o seu estudo, que vai ler aquilo. E basicamente eles leem com o seguinte olhar. Tem alguma coisa aqui nesse paper que, se ele sair daqui, for para o público, alguém pode pegar alguma coisa aqui e processar a empresa? Esse é o olhar. A questão essa proteção. Não é só de vazar a informação, enfim, mas até de tomar o processo em cima da informação. Isso, exatamente. Aí a segunda, que é a parte dessa de vazamento de informação, que é o que a gente chama de privacy review, que é uma revisão de privacidade, que aí ele vai olhar e vai falar assim, tem alguma informação aqui que é confidencial, que não pode sair da empresa? Só depois dessas duas é que vai para alguém que entende do assunto para poder decidir se vai publicar ou não. Aí vai ver realmente, né? Entendi. E parece simples, você fala assim, tá, mas é normal. Você pede um advogado para ler, você pede uma pessoa de privacidade para ler, normal. Mas geralmente, sei lá, coisa simples, se eu virar e falar assim, o produto que a gente está desenvolvendo vai ajudar a vida de todas as pessoas. Aí o cara de legal fala assim, olha, você não pode falar todas as pessoas, que pode ter um grupo XYZ que não vai ser beneficiado. Então muda essa linguagem aqui. Aí você tem que falar, tá, então vai ajudar pessoas... Aí você tem que modificar o texto, que aí chega no final das contas, você lê o artigo, você fala assim, nossa, a linguagem que tá aqui é uma linguagem muito menos a que eu queria. E é menos assim, impactante do que eu queria, né? Isso. E aí, a questão, talvez, um ponto negativo, ou positivo, né, se você pensar, isso tem poder de veto, não é sugestão. É poder de veto, é do tipo, ou você muda isso, ou você não publica. Não publica. Eu ia até perguntar isso, porque em alguns momentos, pensando em questões de sigilo empresarial mesmo ali, alguma parte do estudo não vai poder ser publicada, né? E eventualmente, se essa parte é uma parte que é necessária para compreender o método, enfim, esse estudo não vai ser publicado nesse formato, só vai ter a solução lá. Então, isso acontece, então, algumas etapas, alguns processos que não vão ser publicados. Exatamente, acontece. E até, assim, geralmente o que a gente publica sei lá, a gente tem um estudo X para uma tecnologia Y que a gente está desenvolvendo. A tecnologia Y é completamente sigilosa. Mas durante o estudo para fazer um aspecto da tecnologia Y, a gente descobre, olha que legal, existe um processo bem legal que acontece nesse meio aqui. Aí a gente publica esse processo. Sem falar de como que a gente chegou naquilo. De onde chegou naquilo, entendi. Exatamente. Aí, isso a gente consegue fazer. Sei lá, se eu tô desenvolvendo um estudo de reconhecimento de voz para um produto que a gente vai criar. Ok, não posso falar sobre esse produto. Mas durante o meu estudo, eu descobri assim, nossa, olha que legal. Eu descobri que as crianças repetem palavras com maior frequência quando elas começam com uma certa letra. Eu posso publicar isso. Sim, entendi. Mas não o produto em si. Cara, você enquanto pesquisador, assim, eu sei que eu me lembro uma vez quando você foi, acho que a primeira vez talvez que você tenha entrado no Facebook, foi o próprio Marquito que conversou com você, né? Sim. De buscar alternativas, tá? Eu me lembro que até o Jovem Nerd fez uma pergunta e você falou, isso eu não posso falar, né? Então assim, pronto, não posso falar e acabou, né? Mas você como pesquisador, você viu aquele, hoje você lida bem, isso foi difícil e não posso publicar isso, pô, que resultado, que pesquisa legal e não, ou pelo fato de chegar na galera de outra forma, isso pra você já é sua publicação? Não, eu acho que pra mim o mais difícil é porque assim, eu sou uma pessoa empolgada com as coisas. Então, às vezes eu vejo uma tecnologia que eu fico assim, meu Deus, que coisa bacana. E eu quero falar com todo mundo. E eu quero explicar como que funciona. E geralmente não pode. Pois é. Então isso é ruim, é aquela coisa assim, a gente... Aí, o que a gente faz? A gente meio que fica empolgado no meio de outras pessoas que entendem daquilo. Aí talvez elas não estão tão empolgadas, sabe? Aí bota um pano de... né? Acalma aí. Eu vou dar um exemplo. Esse não tem a ver com nenhuma tecnologia nossa, mas tem um encontro de tecnologia chamado CES. Ele acontece todo ano, que é basicamente as pessoas vão lá para mostrar coisas de tecnologia de ponta que elas estão desenvolvendo. E eu fui do ano passado e eu vi um produto lá que era assim, é basicamente uma caixinha de som
que ela consegue, é fantástico isso, ela consegue alocar para onde que ela manda as ondas. Nossa. De forma que, a depender da posição que você coloca, então, sei lá, eu tô super simplificando aqui, tá? Uhum. Provavelmente a tecnologia é muito melhor do que isso, mas eu coloco a caixinha de som na minha frente e aloco para que as ondas venham para mim, para o meu ouvido, ou seja, eu escuto o que está saindo da caixinha, mas uma pessoa que está do meu lado não escuta, porque a onda não chega no ouvido dela. Nossa. Ela literalmente consegue meio que direcionar a onda. Para você. Isso é basicamente entendi. assim. Exatamente. É basicamente um fone de ouvido virtual. É isso. Uau. Esse tipo de tecnologia. Quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, que coisa fantástica. E eu quero falar com todo mundo, e eu quero explicar, e eu quero entender como é que funciona e tudo mais. Às vezes eu tenho esse tipo de experiência dentro da empresa. Dentro da empresa, exato. E ainda é uma coisa que muitas vezes você descobriu ali, você chegou na Exatamente. conclusão, né? Mais Aí não dá ansiedade pra falar ainda. Aí não dá pra falar nada, aí é foda. Temos isso em comum, 2 ansiosos que querem comentar tudo com todo mundo. Olha que legal isso aqui que a gente percebeu. Pô, isso é demais. E a questão também, assim, da divulgação mesmo, do tipo, olha, esse tipo de coisa vai mudar a sua vida em XYZ, então... Às vezes é legal querer falar isso, mas a gente não pode. Exato, né? Ainda você tem essa... talvez a troca aí, né? Recompensa que o produto tá chegando a um monte de gente, né? Quando eu tava no Google ainda, eu participei de uma reunião científica uma vez, aí eu escutei um cientista falando assim, não, porque existe uma tal de tecnologia XYZ que não existe ainda. Ninguém, sabe? Não tem como fazer isso. Aí eu na minha cabeça, tem. A gente tá fazendo isso, mas não pode falar nada. Já tem, a gente já usa. Mas... Ó, outro exemplo. Hoje em dia, a Samsung tem um dos celulares flagship deles, é aquele que dobra. Sim. Que é o Fold. Acho que é Fold que chama. Ele foi lançado há uns 2 anos, 3 anos atrás. Eu trabalhei na Samsung. Eu prestei trabalho para... empresa pequena, né? Seguindo empresa pequena, você trabalha na Samsung também. E em 2013, a gente tinha um protótipo de uma tela dobrável dentro da Samsung. Uau, 2013. Isso foi lançado... 13, exatamente. Só que era uma coisa que a gente não podia falar. Eu tive acesso a um protótipo de tela dobrável na época que a gente estava desenvolvendo isso ainda na Samsung. E isso foi para mercado muitos anos depois. Sim. Aí pode ser que, sei lá, em 2013, se alguém virasse uma conferência e falasse assim, nossa, ia ser legal se a gente conseguisse dobrar uma tela, né? Alguém fala assim, tá doido? Ninguém vai fazer isso, né? E na minha cabeça eu ficava... E você lá do lado, assim, né? Estourando ali, eu quero falar. Pois é. Já tem. Pois tem muita coisa hoje em dia, assim, que eu... Assim, assim, tecnologia de ponta mesmo, que a gente... E quando eu falo a gente, eu não tô falando nem agora só a Meta, não. A Microsoft, eu visitei laboratórios da Microsoft, eles têm tecnologias de ponta fantástica de coisa que eles estão desenvolvendo também. Então, assim, claro que até um futuro promissor. Isso, é claro que até chegar, obviamente, tem muito ajuste e tem que ter esse cuidado também, né? Nem só do mercado, né? Do sigilo empresarial, mas também de colocar algo no mercado que não vai fazer mal, e enfim, que esteja minimamente pronto, né? Exatamente. E isso assusta as pessoas ainda. Sim. A depender do tipo de tecnologia, as coisas... Não sei, porque, de novo, a gente que tá de dentro, a gente entende como funciona, a gente sabe que não é mágica, é tecnologia. Sim. Mas quem não tem exposição a isso, acaba se assustando aí, tendo essas conclusões, meu Deus, o mundo tá acabando. Porque a minha mãe, por exemplo, a reação dela para qualquer tipo de tecnologia é isso. Entendi. Sei lá, coisa simples. Eu dei um Google Hub para ela, pro assistente, ela perguntar qual que é a temperatura do dia, ele responder para ela, aquilo já é uma coisa fantástica. Que, teoricamente é uma das coisas mais simples, né? Você fez exatamente. André, eu vou te fazer uma última pergunta, já que você passou ali pelo Spotify, e eu quando estou treinando na academia, eu fico ouvindo minhas playlists lá, e sempre que entra propaganda, já que você falou assim, eu não vou te oferecer aquela música, por que ele vive me oferecendo, então, playlist de sertanejo, se eu nunca ouvi sertanejo? Ou playlist de funk, eu nunca ouvi, por que ele fica me oferecendo isso toda vez, então? Ele não tá me entendendo? O que eu tô falando de errado? Mas eu tô brincando, que até eu já sei que é porque eu não pago, né? Não, mas você quer ver uma coisa interessante?
o Spotify tem uma coisa que a gente chama, né? Eles chamavam de Optimized Ads. Que é assim, a propaganda que você escuta não é a mesma que eu escuto e não é a mesma que outra pessoa escuta. E eles tentam otimizar também com base no seu uso e também, às vezes, em ambientes. Então, por exemplo, pode ser, assim, e de novo, geralmente o algoritmo é meio que um black box, assim. Mas pode ser que lá na academia que você frequenta, 90% das pessoas escutam sertanejo. Faz sentido. Então ele vai inferir, aí você conhece estatística, você sabe. Sim. Ele vai inferir que você pode ser um target para aquele tipo de deixa música. Eu mandar aqui, né? Exatamente. Olha, se todo mundo aqui tá escutando isso, esse cara tá aqui também, logo, talvez ele queira escutar isso. Entendi. Isso eu nunca entendi. Esse ponto, porque eu nunca ouvi, eles ficam lá, ouve aqui. Aí começa a entrar aquele sertanejo bem meloso, assim. Eu falo, não, isso eu não quero ouvir. Desculpa, eu realmente não quero ter E outra coisa que influencia, principalmente na questão dos ads também, que aí já é uma parte mais, sei lá, problemática de conversar, mas a gente pode começar o assunto só para deixar a pulga atrás da orelha das pessoas. Isso é o que traz dinheiro para essas empresas. Entendi. O que traz dinheiro para o Spotify. O Spotify tem um modelo um pouquinho diferente, que ele tem assinatura, mas também tem um modelo de ads. Então, sim, é o que traz dinheiro para a empresa. Então, um aspecto, uma variável desse modelo é quem coloca dinheiro para propaganda. Então, por exemplo, eu quero divulgar o meu sertanejo e eu tenho 40 milhões de dólares para fazer isso. Você vai escutar propaganda do meu sertanejo. Independente se você procurou ou não, né? Exatamente. Quem tem mais dinheiro vai aparecer mais. Aí... Exatamente. Entendi. Eu falei então, brincando, né? Porque... Não é o único fator, mas é um fator. Tem um peso. Porque, né, se eu tenho 40 milhões, eu dou 40 milhões para a empresa, e a empresa fala assim, eu só vou mostrar para quem escuta. Então me dá aqui que eu mesmo mostro. Sei lá, eu pago alguém pra... Pra quem já ouve, você não precisa mostrar, né? Você mostra pra quem não ouve, exatamente, né? Exatamente. Mas então tem esse fator também. Eu falei brincando ali, mas é que toda vez vem... E são as mesmas músicas aqui, a mesma propaganda, né? E eu acho que eu até já conheço algumas músicas, mesmo sem ter ouvido. Mas você tá brincando? A minha mãe teve uma época que ela... Eu acho que eu até cheguei a twittar isso. Ela me mandou uma mensagem assim... André, tem como você pedir pra mandar Jorge Mateus no meu Spotify? Boa. Pois é, né? Então faz favor pra mim aqui. Ela achava que esse era o meu trabalho. Manda lá, né? Você vai falar, deixa eu pegar o perfil dela aqui e mandar pra ela isso aqui. Exatamente. Como, né? Na verdade, o Spotify, um segredo. O Spotify, na verdade, é um tanto de gente que fica observando todo mundo, falando assim... Olha, o Fernando quer isso. Manda isso pro Fernando. Manda isso aqui. Agora manda aquele outro. Manda o sertanejo pra ver como é que ele vai fazer. Ele riu. Manda mais. Olha lá, ele deu risada. Vou mandar isso aqui agora. Entendi, Eu imaginava que fosse isso mesmo. Eu não achava que fosse... Fica todo mundo monitorando a gente. André, poxa, assim, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela generosidade. Pra quem tá ouvindo, eu mandei um direct pra ele no Instagram. Ele falou que demorou para responder, imagina, respondeu rapidinho, né? A gente ia gravar ontem, teve imprevisto, falou, cara, não, vamos ajustar, tá? Então, muito obrigado, assim, por esse papo. Eu que agradeço pelo convite. Olha, parece que eu tô conversando com um camarada aqui, realmente, assim, eu confesso, gente, vocês estão ouvindo, eu tava nervoso, tá? Confesso, já falei, eu tava nervoso aqui, mas, assim, foi super, super bacana o bate-papo, assim, eu falo que é estranho, é uma voz que eu ouço lá quando eu tô lá na academia, nos Unicast, agora eu tô ouvindo aqui conversando comigo, é estranho no primeiro momento, né? Ou seja, você associa minha voz ao pagode, é isso? É mais ou menos isso. É isso mais ou menos. O André, sertanejo, né? Pagode não é sertanejo. Faz uma dupla aí, né? Se bem que em Minas tem bastante pagode também? Ou sertanejo? Acho que tem, cara. Pagode não vou falar não, porque... Né? Criar inimizade, mas é aquela coisa que tá no Brasil inteiro. Tem em todo lugar, né? Mas lá tem bastante sertanejo também, né? Então tem em todo lugar. André, mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. E fica aí pra galera aí, gente, vai ter aqui no link também esse outro Nerdcast aí que ele comentou, que ele conta um pouquinho da trajetória dele. Ouçam que é muito interessante. Você vai ver o cara que queria lavar prato fora
lá nos Estados Unidos e aí acabou virando neurocientista. Acabou virando, né? Ó, que simplista, né? Um neurocientista aí, trabalhando nessas empresas de fundo de quintal, como vocês ouviram aí. Obrigado, cara, valeu André. pelo convite, muito obrigado e espero que tenha sido útil assim, para as pessoas. Foi ótimo. E pode deixar o contato aí no Vai estar. No post, que o pessoal quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Estará marcado na publicação, inclusive. Valeu, André. Falou, cara, um abraço.